Graça e paz, amados irmãos. Eu estou gravando esse áudio agora para me relatar, irmãos, o que aconteceu mais uma vez no dia de hoje comigo. Irmãos, semana passada, irmãos, vieram 3 feiticeiros na porta da minha casa, 2 mulheres e um homem. E ali eles fizeram muitas afrontas à igreja, irmãos, muitas afrontas. Eles foram audaciosos, irmãos, de vir na porta da minha casa, irmãos. Eu não esperava por isso. Eu sabia que isso poderia acontecer com qualquer uma pessoa, irmãos, comigo, com terceiros, mas eu confesso para você que eu não esperava passar por isso naquele dia. Às 7 horas da manhã, eles vieram na primeira vez. E ali teve um embate, irmãos. Eles começaram a afrontar a igreja. Começaram a falar mal das pessoas que estão fracas na fé. Eles começaram, irmãos, a julgar essas pessoas que estão dormindo. Irmãos, eu não perdi a chance, não perdi a oportunidade. Irmãos, se eu não tivesse preparado naquele momento, irmãos, só Deus sabe o que eles poderiam fazer comigo. Poderiam, irmãos, me sequestrar, me colocar naquele carro, irmãos, e dar sumiço na minha vida. Ninguém ia saber de nada. Mas pelas orações que temos feito todos os dias, pela igreja estar coberta de oração 24 horas, irmãos, através da vida do apóstolo Juscelino, com a apóstola Ellen Janaína, não aconteceu nada comigo naquele dia. Mas hoje eu venho aqui, irmãos, para relatar o que aconteceu hoje, irmãos. Hoje, quinta-feira, 6 de julho, irmãos. Às 6 horas da manhã, eu estava indo comprar pão. Quando eu abri a porta de casa, irmãos, diferente do dia da semana passada, que aquele carro estava estacionado na esquina e eles desceram a pé até a residência da minha casa. Dessa vez, irmãos, eles estacionaram o carro na frente de casa, irmãos. Eles viram eu abrindo a porta e saindo para o corredor central para me direcionar à garagem. Irmãos, nesse momento, irmãos, a minha alma ficou aflita, irmãos, porque 6 horas da manhã, irmãos, eu estava acordando ainda, estava indo comprar pão, comprar café da manhã. E na hora o Espírito Santo falou no meu espírito, falou na minha alma: abra o portão e vá comprar o seu café da manhã. Siga o seu caminho, porque nenhum mal vai acontecer contigo. Eu abri o portão e quando eu abri o portão, as 2 mulheres e o mesmo homem, eles desceram do carro e olharam para mim e disseram assim: cumprimos aquilo que tínhamos dito para você na última sexta-feira, que iríamos voltar e voltamos. Não posso fazer nada contra a sua vida, porque eu não tenho autorização para isso. Nesse momento, irmãos, ele sacou uma arma de fogo da cintura dele e ele disse para mim: eu não tenho autorização para fazer nenhum mal. Mas ele quis me intimidar ali, irmãos. Irmãos, esse homem, ele é um feiticeiro de um alto nível, irmãos. De um alto nível. Eu já enfrentei feiticeiros, sabe, guerreando, irmãos, em experiência de arrebatamento. Mas, do jeito que eu vivi, irmãos, no mundo real, no físico, a olho nu, irmãos, pessoalmente, irmãos, é diferente. É diferente, irmãos. Ele disse assim para mim: eu não tenho autorização para tocar na sua vida. E ele começou a afrontar a igreja do Senhor mais uma vez, irmãos. Há muitas coisas que eu tenho para falar, irmãos. Há coisas que eu não estou nem citando, porque eu estou só resumindo para você, irmãos, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês. Mas, irmãos, ele disse assim: essas pessoas que estão fracas dentro da igreja, isso é resultado de trabalhos nossos, trabalhos para elas caírem e trabalhos para elas permanecerem caídos. Há 2 trabalhos. O primeiro trabalho é para elas caírem e o segundo para elas permanecerem caídas.
Ele disse assim: esses trabalhos são nossos, nós que fazemos esses trabalhos. Essa frieza é nós que colocamos, porque nós somos muitos. Irmãos, e ele começou a citar algumas coisas. Ele disse assim: eu havia dito para você que nós conhecemos os passos da igreja, que nós ouvimos o que ela fala, o que ela prega, e que nós sabemos o que a igreja faz na terra. Eu havia te dito isso. E nesse momento ele falou assim: eu ouvi aquilo que o seu apóstolo disse para você, que daqui a alguns dias que vocês iam se programar para começar a desfazer trabalhos de feitiçarias, de bruxarias, nas esquinas, nas encruzilhadas. Eu ouvi aquilo que ele falou para você, que vocês vão começar a fazer isso, vão começar a quebrar esses trabalhos. Enquanto vocês quebrarem um trabalho de feitiçaria, nós temos muitos trabalhos espalhados por aí, nas esquinas, nas ruas e na frente das igrejas. Temos muitos, são muitos, e vocês não conseguem desfazer todos. Vocês não têm capacidade para vocês estarem ao mesmo tempo desfazendo esses trabalhos, porque são muitos. E nesse momento, irmãos, ele disse assim: nessa madrugada, nós sacrificamos 3 crianças. Mesmo cansados, nós não paramos de trabalhar. E ele disse assim: hoje, ainda pela parte do dia, vamos sacrificar a 4ª criança. Essa criança tem 5 anos de idade. Irmãos, você não vai acreditar, irmãos, me perdoe pela expressão. Você não vai acreditar no que esse homem fez nessa hora, irmãos. Ore ao Senhor e peça discernimento, irmãos. É a única palavra que eu posso dizer para você. Somente ore ao Senhor e coloque em prova essa minha experiência, esse relato que eu vivi na prática, no mundo real, no físico. Esse homem, ele levantou o porta-mala do carro dele e me mostrou uma criança de 5 anos de idade, amordaçada, pronta para ser sacrificada, com os pezinhos amarrados e com as mãos amarradas para frente. E tinha uma atadura na boca dessa criança. Irmãos, o meu coração ficou quebrado nessa hora. Pela 2ª vez, a minha alma saiu do meu corpo e voltou ao mesmo tempo. Eu mantive a minha aparência de um soldado, irmãos, na frente daqueles 3 feiticeiros, na frente daquelas 2 mulheres e daquele homem. Eu mantive a minha aparência, mas só Deus sabe, irmãos, como estava a minha alma por dentro. O meu espírito, irmãos, estava quebrado como um vaso, irmãos, quebradinho. Porque, irmãos, eu não esperava, irmãos. Sabe, ali superou. Eu não esperava que tinha uma criança dentro do porta-mala do carro. E o que mais me deixou comovido, irmãos, que mais me deixou aflito, irmãos, foi de ouvir da boca daquele homem o que ele disse. Isso aqui é para parar essa obra. 3 crianças foram sacrificadas e a 4ª será sacrificada para parar essa obra e para parar a igreja na terra. Ele disse isso, irmãos. Irmãos, hoje eu tive um dia muito difícil, irmãos. Não foi fácil meu dia, confesso para você. Mais preparado, né, que eu estive ali naquele momento que eu estou, irmãos. Mas não foi fácil. Eu tive uma crise de choro, irmãos, após aquela situação. Eu liguei para o apóstolo Juscelino 6 horas da manhã. E ele teve que orar comigo, irmãos. Quando eu cheguei no meu trabalho ainda, me deu uma crise de choro, irmãos. 9 horas da manhã. Você sabe que é uma crise, irmãos. Que você só quer dobrar o seu joelho e falar com Deus. Deus, salva aquela criança. Deus,
livra aquela criança, Deus. Ajuda a tua igreja, Deus. Não deixa acontecer isso, Senhor. Sabe, irmãos, Deus, salva, Senhor. Essa era a minha oração, irmãos. Deus, levanta essas pessoas que estão frias na fé. Deus, começa a perdoar os pecados. Me deu uma crise, irmãos. Até agora eu não estou 100%, irmãos. Eu confesso para você que eu não estou 100%, irmãos. O meu dia não foi fácil, irmãos. A minha noite não está sendo fácil. Porque, irmãos, eu estou com uma crise, irmãos. Eu ainda estou ouvindo as palavras daquele homem. Ainda está na minha memória, irmãos, tudo aquilo que eu vi. E ele fechou o porta-mala e disse assim: ainda hoje vamos fazer esse sacrifício. Tudo isso para parar vocês. E vocês não têm capacidade de nos deter, porque vocês são poucos e nós somos muitos. Irmãos, esse homem, ele falou essas coisas e eu disse assim para ele: da próxima vez que você voltar, seja aqui ou seja na casa de outra pessoa, vocês vão voltar, mas vocês vão voltar numa cadeira de roda, paralítico, e alguém vai trazer vocês para que vocês venham pedir perdão, porque eu não aceito isso. Como igreja eu não aceito. Vocês podem até voltar, mas na próxima vez vocês vão voltar paralítico. E alguém vai trazer vocês para que vocês venham pedir perdão no nome do Senhor Jesus, porque nós vamos nos levantar ainda mais forte para combater contra vocês. Irmãos, que afronta, irmãos, que afronta, irmãos, que eu ouvi, irmãos, da boca daquele homem. Por isso que eu digo para você que aquele homem, ele estava muito preparado, irmãos, no tom de voz, na articulação, sabe, irmãos, nos sacrifícios que ele vinha fazendo e que ele vem fazendo, irmãos, para ele tomar aquela atitude e vir na porta da minha casa. Ele estava muito bem preparado, irmãos. E nesse momento, irmãos, ele começou a falar palavras ofensivas contra a igreja do Senhor, dizendo que nós éramos minoria e que eles eram maioria entre essa terra. E eu disse que não, que ainda há um povo que está orando, irmãos, que está de pé, irmãos. E ele disse assim para mim, ele me respondeu assim: ele está voltando, aquele que há de vir virá. Como nós não podemos fazer nada, então o nosso trabalho é fazer com que vocês fiquem ocupados com as coisas dessa terra. Irmãos, quando ele disse isso, irmãos, eu fiquei em choque por dentro, irmãos. Começou a passar um filme na minha cabeça e eu mantendo a minha posição ali, conversando com aqueles homens. Você não tem ideia, irmãos, com todo respeito, amada igreja do Senhor Jesus, há pessoas que não têm ideia. Podem dizer assim: eu sei o que é isso, eu sei o que o irmão está passando. No dia que você passar isso, você vai saber, irmãos, o que eu passei no físico. Porque não foi visão, eu reforço, eu saliento você que não foi visão. Não foi experiência de arrebatamento, não foi história que ninguém me contou. Eu vivi isso na prática, irmãos. No mundo real, no mundo físico. Sabe, irmãos? Aqui na igreja nós somos preparados, nós somos treinados, irmãos, para que no dia que essas coisas acontecerem, para que possamos estar bem preparados para saber lidar com essa situação. Se eu não tivesse treinado, irmãos, eu não quero nem entrar por esse caminho com vocês. Só Deus sabe aonde estava o meu corpo e a minha alma nesse momento. Estava no inferno, irmãos, se eu não estivesse preparado ali, se eu não estivesse em oração contínua, se eu não estivesse, irmãos, em santificação no meu espírito, na minha alma. Porque
Eles fazem isso, irmãos. Eles vão nas casas das pessoas. E aqueles que não estão preparados, eles dão sumiço na pessoa, sabe? E amados, essa foi, irmãos, a minha experiência que eu vivi na prática, irmãos. No mundo real. Não foi fácil, irmãos, engolir, me perdoe a expressão, não foi fácil aceitar as afrontas em que eles fizeram contra pessoas que estão dormindo na fé. Irmãos, eu tive que me calar nessa hora, porque isso foi uma realidade. É real, irmãos, há pessoas que estão dormindo dentro da igreja do Senhor, e quando eu digo igreja, eu digo como um todo, toda a igreja do Senhor na terra. Há pessoas que estão dormindo, mas eu deixei uma palavra para aquele feiticeiro. Ainda que essas pessoas estejam dormindo, a graça de Deus, a graça sobre graça na vida dessas pessoas, e que pelo nome do Senhor, o Senhor vai restaurar, vai levantar, e essas pessoas vão voltar para o seu estado original de um bom soldado do Senhor Jesus. Irmãos, essa foi a minha experiência vivida na prática, irmãos. Eu deixo o meu relato aqui com vocês. Eu fiz um resumo, irmãos, um pequeno resumo de tudo aquilo que ele falou, irmãos. Tem coisas aqui que eu não estou nem falando, que eu não estou nem citando, porque são palavras inofensivas, são palavras, irmãos, assim, de baixo calão, sabe? Palavras assim com tom de agressão, palavrões, palavras torpes. Eles mencionaram, irmãos, contra a igreja do Senhor. Por isso que eu digo para você, foi uma afronta muito grande, irmãos. E algumas coisas eu tive que engolir, irmãos, quando ele falou que há pessoas que estão mortas, estão com frieza na alma, sabe, irmãos? A frieza espiritual tomou conta dessas pessoas, elas não conseguem mais se levantar. E aí, irmãos, eu tive que me calar nessa hora, e a minha única reação foi que a graça do Senhor para essas pessoas. E há uma graça sobre graça na vida dessas pessoas, e pelo nome do Senhor Jesus, o Senhor vai levantar, vai restaurar, e essas pessoas voltarão para o seu estado original. Muitas coisas eles falaram, mas, irmãos, no mais foi esse meu relato. E as orações contrárias que eles estão fazendo, como eles disseram, irmãos, eu creio que se eu e você unirmos a nossa força, unirmos em um propósito só, numa só esperança, num só amor, em uma só paciência, em um só compromisso, em uma só fé, irmãos, venceremos, irmãos, essa guerra. Uma grande guerra, uma grande peleja, irmãos, do mesmo jeito, nem mais e nem menos, sem acrescentar uma vírgula, irmãos. Foram essas palavras que esses 3 feiticeiros, irmãos, falaram para mim. Foram essas coisas que eu ouvi, irmãos, no dia de hoje. Foram essas coisas. E eu deixo aqui o meu relato, irmãos. Aqui eu deixo os meus agradecimentos, e que a paz do Senhor Jesus estejam com todos. A graça e a paz, povo de Deus, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12 e o versículo 14, que diz assim: Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante de ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam estas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Amém, amados irmãos? Que experiência forte.
né? Nós sabemos, né, que Jesus Cristo virá, como o próprio feiticeiro disse ao irmão, né? E a Bíblia fala que ficarão de fora os cães, né, os feiticeiros. Então, amados irmãos, você vê o nível de guerra que estamos enfrentando, você vê, né, como né, a guerra espiritual, a guerra que é travada nos bastidores, né, no submundo, vamos assim dizer. Irmãos, o Senhor nos revelou a doutrina, o Senhor começou a levar pessoas em arrebatamentos no céu, no inferno, né? Os irmãos começaram a passar pelo inferno para ser purificado pelo fogo, e aí, irmãos, esses arrebatamentos ficaram como dons. Depois que uma pessoa ela é arrebatada, todas as vezes ela era arrebatada, e ainda é assim até hoje aqui na igreja Shalom, irmãos. E aí, com o tempo, começamos a enfrentar principados, potestades e bruxos e feiticeiros, né? Já está com o tempo a ponto de chegar à esfera física, né, amados irmãos? A esfera física, você vê aí agora eles indo nas casas, ameaçando, mas nós sabemos, irmãos, que tem uma palavra que diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Contra a casa de Israel não há encantamento, aleluia. Então, queridos, o Senhor, Ele tem nos conduzido nessa guerra, infelizmente, irmãos, isso é da guerra, né? Nós sabemos que isso não é uma prática que começou hoje, né? Essa questão de sacrifícios, essa questão, né, irmãos, de bruxos sacrificarem vidas humanas, crianças principalmente, né? Nós sabemos que isso aí já acontece há muito tempo, irmãos, e Satanás agora tem usado isso contra a igreja do Senhor. Não é isso, apóstola? É isso, nós estamos vendo assim, irmãos, isso acontecendo no plano físico. Nós éramos acostumados a ver isso no plano espiritual, na guerra, né? Éramos acostumados com isso nos momentos em visão, revelação, mas hoje a gente está vendo acontecendo no plano físico. É uma coisa tenebrosa, assustadora, mas a Bíblia fala, irmãos, que o mal, ele tem se instalado sobre a terra. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz maligno, né? Então, o que se esperar nos últimos dias, os acontecimentos bíblicos se cumprindo na terra, né? Então, não é de muito se assustar, é lamentável, né, irmãos? Enquanto muitos estão adormecidos, muitos não tiram o seu tempo para orar, para clamar por misericórdia pelo povo, pela população, pelas vidas, né? Enquanto muitos se recusam a isso, os filhos das trevas, eles estão aí pagando um preço, estão fazendo grandes sacrifícios por mais poder para paralisar a igreja do Senhor, a obra do Senhor Jesus, né? Então, que nosso refúgio é o Senhor, o nosso caminho é o Senhor, nele nós podemos nos refugiar, né? Então, nossa segurança está em Deus e nós precisamos, como igreja, né, nos manter firmes, nos santificar, nos prostrar diante do Senhor. Amém? Amém, amados irmãos. Então, nós, né, como igreja, né, estamos nos posicionando ainda mais com oração, com jejuns, com clamor pela madrugada, todos os dias, todas as noites, sem parar. E você que se considera guerreiro do Senhor, você que se considera igreja do Senhor, faça o mesmo, ore, interceda, peça a graça do Senhor. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, mas a igreja do Senhor ainda está aqui no mundo, e enquanto nós estivermos aqui, aleluia, nós vamos estar fazendo a obra que o Senhor colocar em nossas mãos. Amém, amados irmãos? Saiba, porém, que tudo está no controle de Deus. Amém? Tudo está no controle do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado, meu Pai, querido Pai amado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor Deus, na vida do Teu servo, pela proteção, pela graça. Sabemos, meu Pai, que o inimigo, Senhor, ele é feroz. Sabemos que Satanás, ele não é um leão, mas ele é como um leão, procurando alguém para tragar. E muitas pessoas, Pai, têm sido tragadas pelo sono, têm sido tragadas, Senhor, pela cegueira espiritual, têm deixado, né, Senhor, se derrotar por Satanás. Tem um texto que diz que contra a casa de Israel não há encantamento. Porém, Pai querido, amado, muitas pessoas têm abrido brecha, Senhor, tem abrido brecha através do pecado, e assim muitas pessoas têm caído em feitiços, têm caído em obras de macumbaria, e assim esfriado na fé, Pai. Mas nós sabemos também que o Senhor está fazendo uma grande obra nessa terra, o Senhor está fazendo uma obra tremenda, Pai. Então continua levantando guerreiros, continua, Senhor Deus, ressuscitando os mortos, Pai. Continua, meu Pai, equipando a Tua igreja, Senhor,
para o combate do dia a dia e assim também preparando o teu povo, os teus guerreiros para ir morar no céu. Pai querido, Pai amado, nós sabemos que a tua palavra diz, Senhor, que desde o tempo de João Batista até hoje o reino dos céus é tomado por esforço, por violência, Senhor. Pai, essa violência espiritual, esse grande clamor, essa grande vontade de romper limites, Pai. Então que possamos estar cheio dessa graça, cheio desse poder, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida, que você tenha um grande despertar da parte de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro